E já marcando presença aqui no estúdio da Canaã News TV, no Alerta Jamari, o nosso secretário de obra, Baliato, vai estar falando aí, né, das nossas vias municipais que está aí, né, onde você passa buraco à vontade, e ele vai trazer aí as soluções, né, para esse ano vigente aqui no nosso município. Já está aí, começando, trabalhando para mostrar que o município está se alinhando e os buracos estão sendo, né, selecionados aí. Mas já trazendo ele aqui para falar um pouquinho das nossas vias municipais, o nosso secretário de obra, Baliato, vai estar aqui esclarecendo algumas vias. Inclusive, eu tenho um vídeo, secretário, que vou mostrar para o senhor daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu quero desejar ao senhor que seja bem-vindo à Canaã News TV e o Alerta Jamari. Muito boa tarde, meu secretário. Boa tarde, Alan. Boa tarde, Canaã News aí pelo convite. Estamos aqui para justamente tirar todas as dúvidas, né? Sanar algumas coisas e estar explicando algumas coisas aí. Realmente nossa cidade tem alguns probleminhas, mas que, né, passo a passo a gente vai vencendo aí, vai fazendo, tentando resolver. Secretário, a gente acompanha hoje a nossa cidade, a gente olha, né, por onde a gente passa, não só nós, como da imprensa, como também as pessoas em si, manda para nós vídeo, foto, comenta, manda mensagem falando que a nossa cidade hoje está um caos sobre buraco, anda nas vias, e isso o senhor como secretário responsável por essa pasta de manter ali a organização da nossa cidade em termos de vias. Como que o senhor, né, se sente hoje vendo a nossa cidade aí precisando de reparos? Então, Arlan, nós como todos os outros anos, nós sempre estivemos ali a equipe trabalhando, né, nessa questão. Infelizmente, o ano passado não deu para nós fazermos o que este ano, assim, já está tudo alinhado. Pode ver que nós começamos essa semana aí fazer um trabalho diferente, mas é por questões de alinhamento mesmo, tanto da massa, né? A equipe sempre está aí. A gente tem somente uma equipe, porém já estamos resolvendo, tá? Com a própria prefeita, ainda hoje estava conversando com ela pelo telefone, a gente estava falando dessa possibilidade que nós precisaríamos aí de uma outra equipe, até porque tem várias ruas que serão contempladas com recapeamento, né? Então hoje a gente se encontra ali no Jardim Paulista. Nós fizemos um trabalho lá ainda essa semana, finalizamos ontem. Hoje a equipe está lá já fazendo a limpeza de uma outra rua que posteriormente, no caso, amanhã está previsto a gente fazer esse serviço que fizemos na Rua Limeira. Então, nós mostramos as imagens às pessoas que até mesmo moram na Limeira ou até mesmo que moram ali próximo do Paulista, viu que o serviço, né, diferente. Mas a gente sempre, né, nós tentamos fazer isso, como repito, o ano passado, mas não teve possibilidade, até mesmo questões burocráticas. Mas, enfim, o ano passado também vale lembrar que o período chuvoso iniciou bem mais cedo, vamos dizer assim, né? Eu não estou arrumando desculpa, pessoal, deixar bem claro aqui, a gente não está arrumando desculpa. Esses problemas no período chuvoso, eles aparecem mesmo, não é só em Ariquemes que tem, todas as cidades do Brasil existem os problemas. O importante se torna um problema, a meu ver, quando nós estamos de braço cruzado. A gente não está de braço cruzado, a gente está, só que a gente está vendo. Tem muitos, como você mesmo frisou, Arlan, tem muitas ruas que você percorre, por exemplo, você percorre aqui a Canaã. Vou falar aqui da Canaã, as duas pistas. Você vai percorrer a Canaã, você vai encontrar, vamos lá, 10 buracos nessa via de cá, na mão de cá, você vai encontrar 10 buracos de lá, né? Se nós juntarmos isso aí em metros quadrados, talvez dá o tamanho desse estúdio aqui. Então, o que é ruim é porque você vê um buraco ali, 100 metros depois, 200 metros depois, na Canaã, na Jamari, na JK. Aí é onde entra aquela questão assim, a cidade está toda esburacada. Não, eu não concordo com isso. Eu estou aqui, é a minha opinião, não concordo, mas que traz esse transtorno. É uma moto, um rapaz pode cair numa moto, um veículo, a estragar o veículo, mas a gente está assim, trabalhando aí dia a dia, e tão logo aí, acredito, apesar que esse mês, o próximo, ainda é de chuva, né? Esse mês é mais pesado, mas a gente vai estar trabalhando. E já aproveitar que quando está na época do verão, poucos se falam de buracos, de tapa-buraco. Por quê? Porque o período seco, né? A equipe vai lá e tapa, não abre. Então, assim, o período chuvoso sim atrapalha.
É por isso que nós estamos fazendo esse trabalho que está sendo feito, será mostrado daqui para frente lá no Paulista, como mostrei. Amanhã a gente vai fazer um outro serviço, um outro trabalho, e nós também, da Secretaria, iremos mostrar para vocês, a população que tanto necessita que a gente sane esses problemas, vocês verão que realmente vai fazer a diferença. É isso que daqui para frente nós iremos fazer. Secretário, referente, né, ao Setor 10. Setor 10 hoje é um bairro periférico, a gente vê isso aí, e hoje você anda no Setor 10 e ele está totalmente abandonado, as vias, é matagal, é buracos em cima de buraco no Setor 10. Tem algumas soluções que já está prevista para atender ali aquela comunidade do Setor 10? Em relação ali ao Setor 10, realmente, lá também as vias, como em outros bairros, constantemente está lá os buracos abertos. Mas por quê? Porque na época que foi feito o Setor 10, o Setor 10, ele hoje, eu posso te dizer que ele é 100% asfaltado. Só que antes dessa gestão, da minha gestão como secretário, tinha muitas ruas lá que não tinha asfalto. Foi nós que fizemos. Então nós fizemos asfalto. Aonde nós fizemos asfalto foi possível, só que são bem afastadas ali. A gente fez uma drenagem, então eu já estou levando ao ponto. O Setor 10, quando foi feito todo o asfalto, só tem uma rua lá que tem a drenagem. Então não foi feita a drenagem. Então o Setor 10, além disso, de não ter a drenagem, foi feito o asfalto, mas não fizeram a drenagem. O Setor 10 também tem um preocupante. Ali pela 10ª rua, 9ª rua, ela recebe até água do Zona Sul, você acredita? Então vira um mar d'água. Um mar d'água. Então assim, não tem, é um setor que infelizmente não necessitava de drenagem e não foi feito drenagem. Aí aquela coisa, foi feito lá atrás, só que hoje nós somos os gestores aqui, então as equipes, sempre que está o problema lá, as equipes sempre atuaram, nunca deixamos de atender. Talvez não é naquela hora, por quê? Porque abriu-se o problema lá, só que a gente está trabalhando em outros bairros, né? Então assim, o que eu posso te dizer é isso, é um setor de vários outros que não tem drenagem. Então, como lá você pode reparar que o Setor 10 você conhece bem, o final do Setor 10, o que divide o Setor 10 ali próximo ali daquela mineração? É uma grota. Uma grota. Ou seja, quando é uma grota daquela lá, num período desse chuvoso, ali a umidade é alta. Tem terrenos ali que não tem casa, as pessoas têm dono, só que o proprietário não constrói. Por quê? Por causa do lençol freático. Então a gente tem mais essa demanda. Então por isso que é um bairro que não foi possível, não fizeram a drenagem, e também se torna difícil mesmo para resolver aquele problema. Só que os buracos abrem, a gente vai lá, faz o serviço, né? Mais para frente, a gente está aí organizando a nossa usina, se for necessário lá, se for não, é necessário, pelo menos aí, futuramente, não estou falando que eu vou fazer isso esse ano, né? Nem gosto de prometer aqui, não estou prometendo, eu prefiro, mas pelo menos uma travessa ali principal precisa fazer uma drenagem, como uma rua também. Ali, isso. Então, assim, tem asfalto. Só que para se resolver o problema, vai ter que retirar, vai ter que cortar o asfalto, fazer uma drenagem, né, nessas ruas para diminuir. Aí, assim, vai amenizar o problema do Setor 10. Dentre isso também da dificuldade, aqueles terrenos próximos são terrenos particulares. Então, a prefeitura não é só fazer a drenagem e jogar água ali de qualquer jeito. Então, tem toda uma dificuldade. Assim. Então, talvez seja isso o motivo de lá atrás terem feito só o asfalto. Né? Secretário, eu recebi uma mensagem aqui de uma moradora lá do bairro Jardim Felicidade, a Rua Alegria, dizendo ela que a Rua Alegria sai de um buraco e você cai no outro, né? Tem a previsão de já assim, tão logo sanar esse problema lá no Jardim Felicidade? Ou já está no cronograma certinho ou não? O Jardim Felicidade é que nem a gente está falando aqui, está falando do Setor 10, né? Uhum. Com certeza tem buracos lá. Então, assim, a gente está onde? A gente está lá no Jardim Paulista. Iremos fazer brevemente, e será feito um recapeamento ali até através da emenda, né, do 7 milhões que está na conta, inclusive, essa emenda através do deputado Alex, será feita ali em Jardim Paraná, várias ruas na cidade assim espalhadas. Nesse caso do Jardim Felicidade também, as equipes sempre trabalhou, porém, a gente vai se alinhando. A gente tem que, eu preciso lá
programar uns dias, 2 dias, a gente vai lá no setor 10, resolve. No Jardim Felicidade, né, você falou? No Felicidade é a mesma coisa, eu preciso assim programar. Uma coisa é certa, quando nós tivermos as duas equipes, aí será mais fácil. Eu acredito que, e aí, conforme a gente vai avançando, a gente está aí monitorando também, a gente vai lá, tá resolvendo o problema. Secretário, só uma perguntinha para o senhor, bem informal. Não poderia ter uma equipe de campo para estar fazendo um levantamento, para olhar, né, aonde está tendo mais dificuldade para sanar um pouco o problema da comunidade ariquemense? Nós temos. Eu mesmo. E outra, na verdade nem precisa, porque a mesma pessoa que entrou em contato com você, outros moradores lá também entram em contato com a própria secretaria mas e nos passam. Tivesse... Só que aí, então, mas aí é que é o detalhe. A gente não consegue estar em tudo. Ninguém consegue, só Deus e Jesus Cristo consegue estar em todos os lugares. Agora nós, ser humano, a gente não consegue. Se eu sou sincero em falar aqui, se nós tivéssemos 10 equipes, você pode ter certeza que você ia receber um bairro, porque não dá conta. Esse período chuvoso traz todas essas problemáticas. É o que eu estou falando. Vou repetir. A parte lá do bairro, lá que nós estamos resolvendo, a ideia é não voltarmos mais lá. Então, por isso que nós estamos fazendo esse serviço diferente. Por quê? Por que precisa o recapeamento? O recapeamento é justamente para pegar e ir vedando. E aí, uma vez que nós fizermos lá o Jardim Paraná, fazer esses outras ruas que estão lá na planilha, a ideia é não voltar mais nesses bairros. Uma vez que nós não voltarmos nesses bairros que está sendo feito esse serviço, aí a gente vai lá no Jardim Felicidade, no setor 10, vamos pegar e fazer. Já foram feitos vários recapeamentos. No setor 9, por exemplo, no final ali da quarta rua, no 9 de cima, você pegando ali na Tinamu, Paranavaí, aquelas ruas, você sabia que foi toda recapeada? Foi recapeada. Nós recapeamos essa gestão, a minha como secretário, nós recapeamos ali 2,100 quilômetros. Vê se alguém liga de lá para reclamar de buraco. Não. Foi feito o serviço lá. É esse serviço que nós queremos fazer. Fazendo um serviço com qualidade, evita de ter transtorno na frente, né? Então, assim, a gente precisa, o município, a gente tem os nossos recursos, só que os nossos recursos da Secretaria de Obra, eu tenho que distribuir ele é distribuído para todos os serviços, área rural, área urbana. Então, tudo a gente tem que distribuir. Por isso que é bem-vindo o parlamentar, que não adianta só mostrar, mas nos ajude, manda recurso para a Secretaria de Obra aqui e vai nos ajudar. Vai me dar mais trabalho. Mas eu tenho prazer, eu prefiro ter sobrando ali o dinheiro e contar com o meu suor e da minha equipe trabalhando, mas aí eu sei que o serviço vai sair. Então, a gente até mesmo pede mesmo essa ajuda. Não é só... A gente está vendo, a gente tem, a equipe anda, eu tenho uma equipe, o seu Oswaldo, ele é daqui da área urbana, ele vai para a área rural que eu mando, eu peço. Então, assim, tem a equipe própria do tapa-buraco, o Alex, que eu falo, Alex, vai na rua tal. Ele vai lá olhar. Só que é aquela coisa, a gente está lá e aí tem um problema lá no Jardim Felicidade. Você vê, só o deslocamento para a gente levar é praticamente um dia. Um dia. Né? Mas assim, também não adianta que a gente está explicando, não adianta ficar olhando retrovisor, a gente tem que resolver. Eu sei que da forma que nós estamos trabalhando agora, graças a Deus está dando certo, a gente vai conseguir aí fechar, porque o meu maior prazer mesmo é chegar e vedar aquele trecho ali e não ter mais que voltar. É que nem pontes de madeira, né? Madeira. Eu sou totalmente contra. Aí a gente está com 2 pontes problemáticas, já estamos resolvendo o problema, né? Inclusive aquela do Rio Branco, né? Isso. A gente viu lá até mesmo um senador, né, colocando um recurso lá que vai beneficiar aquela comunidade ali, que transita para Rio Crespo, que vem de Rio Crespo para cá, e vai ser uma coisa que vai fortalecer esse ponto, né? Sim. Mas, secretário, nós temos um vídeo aqui, do morador lá do bairro Coqueiral, ele fala da última rua tá alagada. Tá no jeito aí, minha diretora? Tá no jeito? Só a imagem aqui, ó. Qual é que é a rua, minha diretora? A última rua do Cabixi, Rua Cabixi, a última rua lá do Coqueiral. Rua Cabixi. Isso, Rua Cabixi.
Arlão, o que dá para notar é o seguinte, houve uma... Esse terreno à minha esquerda aqui que eu estou olhando provavelmente um terreno privado, né? Ali eu acho que é um sítio, né? Isso é um sítio, alguma coisa, uma área de sítio, né? É. Então, assim, é um terreno privado, provavelmente, ó o capim. O capim avançou, né? Então acabou vedando o escoamento da água. O que dá para se fazer aí seria fazer essa limpeza nessa lateral aí, próximo da cerca, né? E deixar a água fluir, porque esse problema... Drenagem, você fala, né? Hã? Uma Isso, drenagem. isso. A drenagem aí do caso é superficial. O que dá para se fazer aí para resolver esse problema, para essa água não parar aí, é limpar aquele capim ali próximo da cerca, não tem? Ali, aí você faz a limpeza ali e a água naturalmente ela sai. Porque também a gente não pode adentrar numa propriedade privada e fazer um rasgo. Às vezes a pessoa até deixa, né? Se a gente conhecer e entender quem é o dono aí, a gente também faz esse serviço, a gente fala. Mas é isso aí que aconteceu. Vedou ali. E aí não tem, né? Com certeza essa rua não tem drenagem profunda. Aí seria só essa drenagem superficial, que é por cima aí, ó. Se limpar esse capim, esse lixo também, ó, vale lembrar que as próprias, algumas pessoas fazem, jogam lixo aí e vai vedando. Mas aí nesse caso tem lixo e tem o próprio capim que vedou. Eu vou ver, já está anotado aqui, Já tá anotado? Eu vou pedir para o pessoal pegar para a equipe, fazer essa limpeza, né, nessa lateral até próximo da cerca aí, para quando chover não parar. Fazer mais transtorno, não né? parar a água. Se tiver que a gente conversar com o proprietário e ele deixar a gente fazer um risco assim para a água realmente ir embora, aí cabe esse É problema. um compromisso fechado com a nossa população, né? Opa, já está Então anotado. você que, ó, nosso secretário está falando aqui que é compromisso e vai sanar essa semana, viu? Essa semana vai sanar esse problema ali do nosso morador ali, ó, né? Que vai sanar o problema aí, né, desse morador aí do bairro Coqueiral, né? Rua Coqueiral. Cabixi, né? Secretário, a gente olhando no nosso município, o senhor falou sobre duas equipes para estar de frente aí à nossa cidade. Hoje nós sabemos que Ariquemes hoje tem mais de 103 bairros em Ariquemes. Duas equipes, o senhor acha que dá para aí atender a população com folga? Porque o senhor também tem a parte da linha rural. Sim. Tem a linha rural para ser atendida. O senhor acha que duas equipes aqui no município dá para atender a nossa comunidade em tempo de vir chegar o ato chuvoso? É aquela coisa, resolver esse trabalho que a gente está aí avançando aí, fazendo, a questão das duas equipes é por quê? Porque uma seria tapa-buraco, tampa-se o buraco, a outra, que a gente vai fazer o recapeamento, que nem a gente já tem a previsão desse convênio, né, dessa emenda do deputado, para a gente fazer o recapeamento. É esse mesmo trabalho que a gente quer fazer. Então, eu preciso pelo menos duas, mas aquela coisa, quanto mais... Melhor. Melhor. Né? Então, mas a princípio, aí eu tendo a equipe de tapa-buraco, quando eu estiver fazendo o recapeamento, ou fazendo esse serviço que nós estamos fazendo ali, né, um revestimento em cima do asfalto que já está deteriorado, já está cansado, vamos dizer, rachado, a gente fazendo isso, se eu ter essa equipe, não atrapalha a do tapa-buraco. Então, a princípio agora, eu preciso dessas duas equipes. Né? Para mim montar uma outra, aí eu já tenho que ter estrutura, já tenho que ter mais coisa, já tenho que comprar equipamento, enfim. Mas as duas já ajudam muito, né? Então, a gente tem esse ano daqui para frente todinho para nós trabalharmos isso. O que acontece? Você já reparou que a maioria dos buracos que abrem, que está lá as reclamações e tal, as outras, a gente já tem um mapeamento. Vou dar um exemplo aqui, ó, Avenida Diamante. Tem tem 3 trechos curtos que todo ano... Nossas crianças que estudam ali na escola, né? É o importante a gente estar aqui informando para a população mesmo saber, vai entender o que vai acontecer. Esses trechos lá, nós já temos lá. Eu vou fazer esse serviço. É como se fosse um micro revestimento, a gente vai vedar. Ali tem 10 buracos, nós vamos tapar os 10 buracos e eu vou vir com a massa por cima, de fora a fora. Isso vai vedar e não vai fazer com que esses 10 buracos no período chuvoso abrir de novo. Então, a gente realmente, com todos esses problemas, com tudo que nós temos para fazer, nós, em um ano, a gente não consegue resolver o problema. Mas é o que eu falo, se nós fazermos e vamos fazer isso nesses pontos, que não vão aí, a ideia é essa, não vai mais abrir o ano que vem, a gente vai começar a melhorar. E outra, tem muitas outras ideias, Arlan, que a gente quer pôr em prática, numa outra oportunidade aí, você pode ficar à vontade, eu estou à disposição.
e a gente vem aqui, conversa e eu explico, a gente vai tocando. Porque não para por aí não. A gente, como se diz, a gente não é só correria, a gente tem planejamento também. Só que planejamento também precisa de logística. Então são várias engrenagens que precisam ser montadas para dar certo, né? Então a gente tem consciência, a gente tem ciência do que tem, mas graças a Deus a gente tem boa vontade junto com a equipe. Quero aqui mandar um parabéns para toda a equipe CEMOSP, em especial a do Tapa Buraco, que não é fácil não ficar sol quente não, tá? Não é fácil ficar o dia inteiro no sol quente e eles estão ali, né? Muitas das vezes cansados, mas estão agarrados, estamos tentando resolver. Ainda não resolvemos o problema de vocês aí, mas pode esperar que logo, logo a gente vai estar resolvendo. E procura a secretaria, como pode procurar o Arlão, o Cana News, mandar para a gente, que a gente não foge não. Secretário, vamos só fazer uma perguntinha bem básica aqui, o senhor. Pretensão política, baleado. E aí? Fala para nós aí, fala para o nosso público se o secretário de obra tem pretensão política 2026. Não, assim, uma pergunta assim muito boa e muitas pessoas me perguntam, tem isso aí, não vejo isso, até porque todos sabem, assim, hoje eu estou de secretário, antes de secretário eu era residente aqui no DR, e foi através de uma indicação do deputado Alex, né? Então, assim, tem aquela coisa, o deputado, ele é candidato. Então, você sabe como é que é, você entende, às vezes entende até mais do que eu. Então, às vezes, assim, tanto a gente... Tem gente que acha que eu ajudaria, tem gente que acha que eu atrapalharia. Então é melhor deixar o quieto aqui. Eu vou ficar nessa aqui trabalhando, cuidando do nosso município, mas também não descarta a possibilidade, já vou dar essa resposta aqui, porque muita gente quer incentiva. Te cobra ali, ó. Não, Baleado, você tem que ver. Então, eu vou só falar uma coisa rapidinho. Quando eu era do DR, eu sou efetivo do DR. Quando eu estava no DR, eu falava para os colegas ali, né? Eu falei assim, rapaz, e eles me zoando naquela zoação, eles falavam assim, e ficava me zoando, eu falava assim, o dia que eu tiver pouco chefe, presta atenção, pessoal, o que eu tô falando. Arlan, o dia que eu tiver pouco chefe, vocês vão conhecer o Baleado. Hoje, tem 5 anos, eu só tenho uma chefe. Assim, no modo de dizer. Chama-se Carla Redano, que é a minha prefeita, a prefeita. Então é isso. Eu vou deixar isso aí para vocês pensarem o que quer dizer. Então, quanto menos chefe, ou quanto mais poder que a gente tem, e a boa vontade, conhecimento, que a gente tem, ou qualquer uma outra pessoa tem, é mais fácil de fazer as coisas. É isso. Secretário, deixe o seu recado e a sua mensagem aqui para a nossa população de Ariquemes, olhando ali, né, para aquela câmera e falando aí das suas novidades que está vindo aí, né, no nosso município, principalmente na Secretaria de Obra, para aí sanar um pouco os problemas do nosso município. Então, Ariquemes, eu só tenho que agradecer, eu peço paciência, eu sei que a gente nunca... Aí nem temos essa pretensão de agradar a todos, a gente não vai, somente Deus, Jesus Cristo mesmo, e olha lá que nem agradou que foi crucificado. Mas quem sou eu para pensar uma coisa dessa? O que eu posso dizer é o seguinte, a força o trabalho, a vontade de trabalhar, eu recebo de janeiro a janeiro, eu tenho que trabalhar de janeiro a janeiro. Eu tenho o meu conhecimento, tendo a carta branca para poder pôr em prática, a gente põe. Então, assim, eu só peço mesmo paciência. Eu sei que é ruim enquanto a gente não resolve o seu problema, mas quando a gente está lá e resolver o problema, assim, é o que todos esperam, Arlan. Então, assim, é isso. A gente está aqui para trabalhar, pode contar comigo, pode contar com a nossa Secretaria de Obras e a gente está aí. Está atendendo, temos que atender a todos. Vai demorar um pouquinho, é como um pódio. Hoje eu estou lá no Jardim Paulista, amanhã eu vou estar em outro. Então vai ter o primeiro, vai ter o segundo, vai ter o terceiro. Então é assim, trabalhar, eu vou ter que trabalhar. Um abraço.